A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pregador do Evangelho, pastor Renato Luz. Eu quero estar trazendo a exposição da palavra do Eterno Deus na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 2. Quero pedir para você pegar uma caneta, pegar papel, um caderninho, para que você esteja anotando, acompanhando a palavra de Deus, a exposição da palavra de vida. Aleluia, ao nome santo de Jesus. Na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1, inicia-se assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E o 5, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluias. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Só até o versículo 11. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar um pouquinho antes sobre quem escreveu essa segunda carta, onde esse segundo livro que fala 2 Timóteo, que tem como título 2 Timóteo. Pois bem, quem escreveu este livro foi um homem chamado Paulo, ou apóstolo Paulo, onde eu vou resumir aqui brevemente um pouco da sua história. O Senhor Jesus, quando ele vem à terra e ele se manifesta, a Bíblia fala em 2 Tito, em carta de Paulo a Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então o Senhor Jesus se manifestou, trazendo salvação. E quando o Senhor Jesus aparece em Israel, Jerusalém, aleluias, quando ele inicia o seu ministério terreno, inicia a sua doutrina, o seu evangelho, que significa as boas novas, como ele começa a ensinar um novo ensinamento que nenhum homem conhecia, que a terra não sabia, aleluia. Quando ele inicia sua obra terrena, ele escolhe 12 homens para estarem com ele, 12 homens para serem os seus discípulos. Ele escolhe 12 homens por quê, pastor Renato?
porque eram 12 tribos de Israel. Então o Senhor Jesus escolhe 12 homens, um discípulo para cada tribo de Israel. E até aí tudo bem. Aleluias. Só Jesus vem, faz a sua obra de redenção, de salvação, o seu sacrifício, derrama o seu sangue carmesim, e ali estão os 12 discípulos, agora, depois da morte e ressurreição do Senhor, pregando o Evangelho. Mas até aí eram só até as 12 tribos de Israel, 12 discípulos, 12 tribos. Então faltava eu e você, faltava a igreja, faltava o que a Bíblia chama de gentios, as outras gentes. Então não tinha apóstolo para nós. Então Jesus escolhe o 13º apóstolo, o apóstolo da igreja, o apóstolo dos gentios. Aleluias. E esse homem é chamado de Paulo, onde Deus revela grandes coisas para esse homem. Eu cataloguei pelo menos 9 revelações dadas para esse homem. Uma delas que eu vou citar aqui nesse vídeo de hoje é a Santa Ceia do Senhor, onde em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23, Paulo fala assim: eu recebi, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, mas Paulo não estava no dia da ceia, na noite da traição. Paulo não recebe a instrução de Pedro, não recebe a instrução de João, não aprende com os apóstolos. Ele fala: eu recebi diretamente do Senhor, porque eu recebi do Senhor. Então a nossa Santa Ceia foi revelada ao apóstolo Paulo. Aleluias. É uma das grandes revelações que foi dada a esse apóstolo. Aleluias. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, porque foi ele que escreveu a segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 2: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quando Paulo escreve esta carta, ele já estava preso em Roma. A história diz que ele foi preso 2 vezes, cerca de 2 vezes. E na última vez, ele foi sentenciado à morte. Então, quando Paulo escreve esta carta, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, Paulo já estava sentenciado à morte, onde a história diz que ele estava preso em uma prisão chamada de calabouço, uma prisão de mais ou menos 6 metros de largura por 2 de altura, uma prisão subterrânea, onde a história diz que muitos dos prisioneiros morriam antes do dia da sentença por doenças respiratórias, por aquela prisão ser subterrânea, dentro do chão, um buraco de 6 metros por 2 de altura. Então Paulo estava nesse lugar, preso, sentenciado à morte. Mas ele declara: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele mesmo preso e sentenciado à morte, na sua última carta, preso em Roma, a igreja sendo perseguida, ele fala: fortifica-te na graça. Aleluias. Fortifica-te na graça. Ele declara: olha, Timóteo, não pare o teu ministério. Mesmo sofrendo perseguições, mesmo a igreja sendo perseguida, fortifica-te, te fortalece, tenha fé, tenha bom ânimo, Timóteo, permaneça. Não pare essa obra, Timóteo, não importa o que aconteça.
Era isso que Paulo estava falando. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluias. Olha, Timóteo, aleluias. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aleluias. Paulo está falando assim: olha, Timóteo, não pare o ministério e transmita a mensagem a outros. É isso que a palavra de Deus fala para mim e para você. Aleluias. Fortifica-te. Fortifica-te e transmite. Fortifica-te e transmite a mensagem. Aleluias. A mensagem. Olha, Timóteo, fortifica-te na graça e transmite a mensagem a outros, sabe? A palavra de Deus está falando isso para nós nesse dia. Aleluia. É tempo de nós nos fortificarmos e transmitirmos a mensagem. Aleluia. É tempo de falar do amor de Cristo. É tempo de falar do Evangelho. É tempo de passar. Aleluia. Essa palavra de hoje vai falar muito sobre isso. Passar a mensagem de Cristo. Passar a mensagem de salvação. Aleluia. O que nós aprendemos, pastor, só aprendi um versículo. Pois é este versículo que você vai transmitir. Aleluias. É esse versículo que você vai anunciar. Aleluia. Pastor, eu tenho um louvor. É esse louvor que você vai anunciar a Cristo. É esse louvor que você vai transmitir. Aleluia. Você vai transmitir a Cristo através desse louvor. Aleluias. Fortifica-te e transmita a mensagem. Que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Aí o versículo 3 fala assim, ó, glória a Deus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu vou sublinhar aqui, ó, soldado. Aleluias. Paulo declara aqui uma qualidade. Aleluias. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Aleluia, de Jesus Cristo. Ele convida Timóteo a sofrer como um soldado. Sofre, porque um soldado ele sofre. E nós também, aleluias, como soldados, sofremos. Agora mesmo, acompanhando essa última guerra que aconteceu entre dois países, que eu não vou citar o nome aqui. Aleluias. Eu vi muitos vídeos de soldados feridos, soldados sofrendo, soldados entrincheirados. Aleluias. E muitas vezes nós estamos assim, ó, como um soldado de Jesus, feridos muitas das vezes, porque o soldado ele fica na frente da guerra. Então o soldado muitas das vezes ele é ferido, e nós muitas das vezes nos encontramos feridos também. Porque nós não fugimos da guerra, nós enfrentamos a guerra e o inimigo nos atingiu. Aleluia. Quem sabe você está assim ferido.
Aleluia. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Mas você é um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. E eu vou destacar algumas qualidades de soldado. Você pode estar notando isso aí agora. Aleluia. Soldado, ele pode estar ferido. Ele pode estar machucado. Mas ele tem autoridade. Aleluia. Não importa se você está ferido, se você está machucado. O que importa é que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. O que importa é que há autoridade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Então levanta hoje. Aleluia. Te põe de pé hoje, soldado, porque você tem a autoridade dos céus sobre as suas mãos. Você tem a autoridade do Espírito de Deus sobre as suas mãos. Aleluias. Mesmo que você esteja ferido, há autoridade sobre a sua vida. Nota essa qualidade do soldado. Glória a Deus. Aleluias. O soldado tem autoridade. O soldado tem autoridade, mesmo ferido, ele tem autoridade, a autoridade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o texto fala: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluias. O soldado, ele se prepara para o combate. Aleluias. Eu vou anotar aqui e vou explicar na sequência. O soldado se prepara para o combate. O soldado tem autoridade, o soldado se prepara para o combate. Sabe por quê? Porque precisamos estar prontos como soldados. Aleluia. Precisamos estar treinados, sabe? O soldado sem treinamento, ele não serve. Aleluia. O soldado de Jesus Cristo, ele tem autoridade, mas ele precisa estar preparado para o combate, ele precisa ter treinamento, ele precisa se preparar. Como que eu vou me preparar, pastor? Buscando a unção do Espírito, buscando a presença de Deus, buscando a palavra, buscando, aleluias, o reino dos céus, buscando a autoridade, buscando, congregando. Se prepare para o combate. Se prepare para o combate. O soldado tem autoridade, o soldado, aleluias, ele se prepara para o combate, porque senão, quando chegar o combate, ele não vai estar pronto. Porque senão, quando chegar a guerra, ele não vai estar pronto, ele vai se abalar, porque ele não estava preparado para aquela guerra. E muitas vezes vem guerras nas nossas vidas. Precisamos estar
preparados para o combate. Esteja pronto, esteja revestidos, Efésios 6:12, revestido de toda a armadura. Esteja revestido com as armaduras de Deus. Esteja pronto para o combate. Aleluia. O soldado tem autoridade, o soldado suporta, e o soldado se prepara para o combate, para não perder. Se prepara para não perder. Aleluias. Mais uma coisa, o soldado, ele tem que conhecer seu inimigo. Aleluias. Vou anotar aqui também. O soldado tem que conhecer o seu inimigo. O soldado tem que conhecer. O soldado tem que conhecer o seu inimigo. Por quê? Sabe, um país, quando ele vai para entrar em guerra com outro país, ele mede primeiro. Ele fala, os generais se sentam ali com o rei, imperadores, presidentes, ditadores, e ali eles vão medir se dá para ir com 100.000 soldados contra aquele inimigo, se dá para ir com 200.000 soldados contra aquele inimigo, se dá para ir com 100.000, 300.000. Aleluia. Então, tem que conhecer o seu inimigo, sabe? Nós precisamos conhecer o inimigo. Tem pessoas que não estão mais nem acreditando mais no inimigo. Que inimigo, pastor? O inimigo das nossas almas. O inimigo da nossa salvação, que é o adversário, que é diabo e Satanás, chamado na palavra, e seus principados, demônios. Precisamos crer. Aleluia, precisamos conhecer o inimigo para vermos como vamos vencê-lo. Sabe qual é a grande arma do diabo? É não ser acreditado. Enquanto as pessoas estiverem falando, eu não creio no diabo, o diabo não existe, tá lindo demais para ele. É perfeito. Enquanto Deus, você precisa crer em Deus. O diabo, o adversário, o inimigo é completamente ao contrário, é não crer. Aleluias. É não crer. Enquanto você não crê, ele vai continuar operando. Enquanto as pessoas não creem no inimigo, eles vão continuar destruindo. Pastor, mas como assim? Tem pessoas que estão achando que o seu inimigo é o vizinho. Meu inimigo é o vizinho. Vou ter que bater de frente com esse vizinho, vou ter que dar uns tapas nele, sabe? O seu inimigo não é o vizinho. A palavra fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. Há um principado que está usando esse vizinho. Há um principado que está usando essa pessoa da tua família. Há um principado que está usando essa pessoa da empresa, da tua empresa, sabe? Você não precisa odiar essa pessoa, você não precisa odiar esse parente, odiar esse vizinho. Há um principado que está ali. Há um inimigo espiritual que está usando aquela pessoa para te afrontar, para te destruir, para te deixar depressivo, para te deixar para baixo. Você precisa conhecer o seu inimigo. O seu inimigo não é aquela pessoa está apenas sendo usada para te atingir. E você vai mirar na pessoa, e você vai mirar na carne e no sangue, enquanto que você tem que mirar de verdade no inimigo espiritual. Orando, repreendendo aquele espírito, repreendendo aquele poder maligno, repreendendo aquele espírito de confusão, aquele espírito de ódio, repreendendo o mal, orando dessa forma.
repreendendo em nome de Jesus, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa, a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa que tem sido usada ali. Conheça o seu inimigo não é o ser humano. Você não vai pegar uma arma e atirar, você não vai pegar um objeto e agredir. O teu inimigo é espiritual, e muitas das vezes ele está só usando alguém para te ferir, soldado. Então, soldado tem que conhecer o seu inimigo. Soldado, ele tem autoridade. Soldado, se prepara para o combate, para não ser pego de surpresa. O soldado tem que conhecer o seu inimigo. Glória a Deus. Aleluias. O soldado também, isso aqui é importante, viu? Ele precisa ter, aleluias, a motivação correta. Eu vou anotar isso também. Glória a Deus. A motivação correta. Motivação correta. Porque lutamos. Porque lutamos. Por que você está lutando? Porque lutamos. Uma interrogação aqui, ó. A motivação correta é porque lutamos. Para agora e faça essa pergunta. Existem, aleluias, 3 tipos de motivações. Glória a Deus. 3 tipos de motivações que o soldado ele tem. Existe os soldados que estão lutando pelos homens. Existem outros soldados que estão lutando pelo sistema, pela visão, e eu vou explicar um pouco de cada. E tem a terceira classe de soldados que estão lutando pela motivação correta. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Por que você luta, soldado? Existe um grupo de soldados que luta pelos homens. Aleluia. Sabe, esse tipo de soldado, ele não tem uma visão real. Aleluias. Ele luta pelos homens, pelo sistema, pela visão. Sabe, uma vez nós recebemos um irmão, né, um presbítero, e ele, quando isso aconteceu, não era pastor ainda, e o pastor da igreja me chamou para a gente participar dessa reunião com esse presbítero. E ali nós sentamos, o pastor da igreja, eu e o presbítero. E ali o presbítero falou: eu estou saindo da igreja. Estou saindo da igreja, assim, assim, assim. E ali, quando a gente viu que não tínhamos acordo, nós falamos: vá em paz, irmão. Procura uma igreja, então vá ser feliz. E ali a gente fez o que pôde e nós abençoamos o irmão para que ele seguisse sua vida. E na manhã do dia seguinte, quando eu abri o portão da minha casa, e eu morava em frente à casa desse irmão no templo, o irmão estava ouvindo as músicas mundanas mais sujas que você pode imaginar, e bebendo cerveja de manhã cedo. E ali eu fiquei chocado, porque o irmão era um presbítero. Eu jurava que ele ia procurar uma igreja, que ele ia, aleluias, continuar o seu ministério, mas ele é o soldado que tinha a motivação humana, motivado pelos homens, motivado pela visão.
pelo sistema. A partir do momento que o pastor não viu mais ele como um presbítero, como um soldado, ele abandonou a fé, abandonou o testemunho, abandonou a conduta, trouxe escândalo no bairro que ele morava, escândalo para a família. Então a motivação dele era a visão humana. A partir do momento que o pastor tirou os olhos dele, ele se entregou para o mundo. E muitas pessoas estão com a visão humana, sabe? Eu coloquei hoje nas redes sociais, aleluias, Saul governou, Saul tinha coroa, mas não tinha Deus. E Davi não tinha coroa, mas tinha Deus. E não é sobre posição, é sobre chamado. Não é sobre título, é sobre chamado. Então, não é sobre o pastor te ver ou a igreja te ver, é sobre o chamado que há de Deus sobre a sua vida. Qual a sua motivação? É só porque alguém está te olhando, está te honrando, está te dando honrarias? Quando essa pessoa não te vê mais, você vai cair? Qual a tua motivação? Você é pelo sistema? Olha aqui, motivação correta. Por que lutamos? Porque você tem lutado? Se pergunte, faça essa pergunta hoje. Aleluias. Mas existem também, aleluias, que tem a motivação do dinheiro, a remuneração. Eu vou até anotar aqui, ó. A motivação correta, por que lutamos? Aí existe, vou colocar aqui, que foi o que eu coloquei, pela visão humana, que eu contei o caso desse irmão. Existe outra motivação, por que lutamos? Qual outra motivação? Remuneração, e eu vou falar. Existem soldados que lutam pela visão humana, existem soldados que lutam pela remuneração. O que é remuneração? Pelo salário. Salário, sabia que tem pessoas que querem entrar no exército porque o salário é alto, porque precisam do dinheiro. E tem pessoas que estão também sendo soldados pela remuneração. Aleluia, as pessoas que estão anunciando a Cristo pelo dinheiro. Isso me choca, esse fato. Remuneração. Pessoas que estão anunciando a palavra de Cristo pelo dinheiro. E eu falo sempre isso, sabe? Ser pastor não é uma profissão, gente. Você que está ouvindo essa mensagem, ser pastor não é uma profissão. Profissão é ser pedreiro, profissão é ser eletricista, quem sabe uma formação de engenheiro, uma formação de doutor, uma formação na medicina. Isso é uma profissão. Isso é uma profissão. Ser pastor é vocacional, é chamado vocacional. Jesus falou, existe o pastor e existe os mercenários. O que significa mercenários? Trabalhadores contratados, pessoas que estão no altar pelo dinheiro, pastores que estão ali pelo dinheiro. No dia que cortarem o salário dele, ele vai entregar a igreja. Porque ele não é um soldado pela motivação correta, ele é um soldado pela remuneração. Se você tem esse hábito, não faça isso. Quem sustenta profeta é Deus. É Deus. Quem sustenta pregador é Deus, é Deus, é Deus. Não é esmola do altar, não é oferta dos cultos, não é você se oferecendo para receber algo em troca. É Deus que sustenta profeta. O dono da obra é Deus. Deus sabe quanto nós precisamos, o que nós estamos necessitando, e Ele nos trará, Ele nos recompensará. Pregadores, Deus te recompensará.
A palavra fala de graça recebeste, de graça dai. Seja soldado, não pela visão humana, nem pela remuneração. Seja soldado de Jesus Cristo, pela motivação correta. Aleluias. Pela motivação correta. E qual é a motivação correta, pastor? É porque um dia nós estávamos presos, acorrentados, no cativeiro do inimigo. Aí Jesus foi lá, quebrou as correntes, quebrou as cadeias, os grilhões, os cadeados, e nos tomou pela mão, e nos trouxe, nos lavou com o seu sangue, e nos deu uma nova veste. Aleluia. E agora nós vamos voltar lá mais uma vez para tirar mais pessoas destas prisões. A nossa motivação é a gratidão, a nossa motivação é a salvação, a nossa motivação, a motivação correta do soldado é porque Jesus é o general e ele nos amou primeiro. De graça recebeste, de graça dai. Quanto você pagou? Quanto que eu paguei para ter a palavra de Deus na minha mão? Não paguei nada. Por que eu vou cobrar para anunciar ela? Quanto que eu paguei para receber uma Bíblia, para receber o Evangelho? Não paguei nada. Por que eu vou cobrar para anunciar? Aleluias, é Deus que sustenta os seus profetas. Aleluias. Soldado é aquele que, mesmo vendo o seu companheiro atingido, continua na luta, focando unicamente na vitória, sabe? Não importa quem está atingido, quem se feriu, continua focando na vitória. Aleluia, continua apresentando o teu irmão em oração, ele não se deixa levar pelo mundo. Aleluia, à sua volta, ele está focado em vencer, então esteja focado em vencer, não se deixe levar pelo mundo à sua volta. O soldado, ele conhece o seu comandante pelas suas experiências vividas, então junto a ele. Então, se você conhece o seu comandante, aleluias, que te chamou, aleluias, permaneça e tenha a motivação correta, aleluias, motivação correta, porque lutamos pela visão humana, pela remuneração, aleluias, porque fomos resgatados, porque fomos resgatados da prisão, porque fomos resgatados da prisão. Fortifica-te e transmite a mensagem. O soldado tem autoridade, o soldado se prepara para o combate, o soldado tem que conhecer o seu inimigo. A motivação correta é porque lutamos pela visão humana, ou pela remuneração, ou porque fomos resgatados da prisão. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado, viu, soldado? Um bom soldado suporta de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluia, Jesus. Se Jesus te chamou, te alistou, não se embarace, aleluias, com negócios desta vida, aleluias, a fim de agradar aquele que o alistou. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Se alguém compete, ele não é coroado se não compete legitimamente. Então, aleluias, faça correto, faça da forma certa e você será coroado. Eu vou resumir aqui estes versículos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, aleluias. Então, se você plantou, se você regou a terra, se você, aleluia, trabalhou, você vai gozar dos frutos. Deus vai trazer recompensas sobre a sua vida, aleluias. Aqui fala soldado e fala, em outra tradução, fala atleta. O atleta, aleluias, que milita, que compete, aleluias,
Se alguém também milita, não é coroado. O atleta que milita, que compete, não é coroado, se não militar legitimamente, sabe? Aqueles atletas, isso aqui fala daqueles atletas que usam anabolizantes, drogas, e ali, em uma última hora, eles são pegos ali, não recebem os seus prêmios, suas premiações. Então, se alguém milita, não é coroado, se não militar legitimamente, então faça da forma correta. Aleluia. Haja da forma prudente, de forma certa, e você vai ser coroado, você vai receber o seu troféu, a sua recompensa de Deus. Aleluia. Estou chegando aqui no final de mais esse vídeo. Aleluia. Onde eu estive falando um pouco sobre o apóstolo Paulo. Aleluia. Instruindo o jovem Timóteo, que era um jovem pastor iniciante, falando sobre as instruções ali mesmo na hora da morte. Paulo instrui, permanece, fica de pé e continua a obra. E essa palavra é para nós hoje. Permanece, continua de pé e continua anunciando a Cristo. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor meu Deus, abençoa cada pessoa que ouviu a Tua palavra nesse dia, cada pessoa que tem acompanhado aqui, aleluia, as mensagens do Evangelho que o Senhor tem dado ao Teu servo. Aleluia. Abençoa grandemente, abre o entendimento de cada um deles. Cura, Senhor, fortalece nesse dia, restaura os ministérios, levanta profetas, levanta missionários, levanta soldados com a motivação correta, levanta soldados, aleluia, que realmente estão dispostos, Pai, estejam dispostos, estejam com a autoridade dos céus sobre as suas vidas e, aleluia, derrama da Tua unção sobre a vida dele. Deus esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus.